quero dizer, diante de tudo isso que eu vinha dizendo, é que o torcedor ele tem que começar a ficar mais criterioso nas notícias que ele vai ouvir, na forma como ele vai absorver as matérias. Eu sei que é, eu sei que é difícil para o torcedor, porque o torcedor, sendo passional da forma como ele prefere ouvir notícias boas do que notícias ruins, né? E nem toda notícia verdadeira vai agradar aos ouvidos dele, ao que ele espera para o clube, né, daqui a algum tempo. Então é melhor a gente escolher ouvir o lado bom. Só que ouvir o lado bom nem sempre é o lado realista. E nem tudo aquilo que a gente ouve na imprensa é para beneficiar o Vasco. Então o torcedor tem que saber em quem ouvir, ao que dar valor, para não cair em contos de fada e ficar replicando isso por aí. Porque isso acaba prejudicando o próprio clube que ele torce. Quando ele começa a apoiar algumas frentes, algumas narrativas, alguns discursos, que depois não se concluem. Porque ele mesmo começou a replicar esse tipo de discurso. Então, em relação, por exemplo, a que eu vinha dizendo do potencial construtivo, vinha dizendo agora da questão desse empréstimo de 80 milhões, é para o torcedor ele não entrar nesse oba-oba. O que é o oba-oba? Tem que saber separar. Quando eu entrei para o Casaca, eu passei a ser um grupo de oposição, porque a gente hoje não está no poder, não está gerindo o clube, então é um grupo de oposição. Só que muita gente entende oposição como torcer contra. Eu não torço contra o Vasco, eu nunca torci contra o Vasco, nunca vou torcer contra o Vasco, independente de quem esteja à frente. Ser oposição não é torcer contra. A verdadeira oposição é aquela que ela fiscaliza e cobra para dar certo. É diferente. Às vezes mostra uma nova opinião, uma outra visão, buscando um caminho para dar certo. E não torcer contra. Senão eu sou maluco, eu vou indo para São Januário todos os jogos, ficar torcendo, vibrando com gol, gritando na arquibancada e torcer contra. Tudo que eu mais quero nesse ano é que o Vasco finalize o ano de 2025 com o título da Copa do Brasil. Ah, mas o Pedrinho estava lá. Dinamite também estava lá em 2011. Eu estava torcendo pela Copa do Brasil, pela Libertadores, pelo Brasileiro, porque é o Vasco. Não é a pessoa que está à frente do Vasco. Agora, não é porque existem problemas na gestão que a gente aqui, eu não vou denunciar, não vou ficar contra. Agora, o Vasco é tão gigante que, mesmo às vezes, atravessando bravos mares, ele consegue chegar ao caminho final do seu destino. Porque a torcida do Vasco se engaja, porque o torcedor do Vasco é apaixonado. E isso traz para o Vasco, às vezes, uma energia que faz com que ele lute contra uma Série B e não venha a ser rebaixado, que faz com que ele, um time com menos investimentos, chegue a uma Libertadores, com um time capengando no Campeonato Brasileiro, chegue a uma semifinal de Copa do Brasil. Então, ser oposição não é torcer contra o clube, não é torcer contra o Vasco. Ser oposição é fiscalizar e cobrar. Eu sei que a maioria dos que estão aqui, devem ouvindo a live, já tem esse entendimento. Mas tem gente que ainda não tem esse entendimento. Acho que todo grupo de oposição só quer o mal do Vasco. Eu não quero o mal do Vasco. Se eu quiser o mal do Vasco, de verdade, eu vou ter querendo o mal de mim mesmo. Eu não quero o mal de mim mesmo, nem do Vasco. Porque eu sou torcedor do Vasco. E boa parte da minha vida é Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu não me vejo sem o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, eu vou torcer contra mim? Seria muita incoerência, sabe? Muita incoerência da minha parte fazer isso. Então, eu só peço para o torcedor não entrar na onda do oba-oba. O Vasco agora está em 12º lugar, né? Se eu não me engano, agora 12º lugar no Campeonato Brasileiro, com risco menor do que tinha 3 rodadas atrás de ser rebaixado. Vai pegar o Vitória, que na teoria é favorito a vencer o jogo e pode se afastar ainda mais da zona de rebaixamento e se aproxima do G4 ou G6 ou G8, que quer que seja ao longo do campeonato, o que vai ser definido. Só que uma coisa é o Vasco lutando para chegar a uma Libertadores, o Vasco lutando por um título, e outra coisa é o que está sendo feito dentro do Vasco, que vai atrapalhar o Vasco institucionalmente, que vai refletir daqui a alguns anos. Então, essa reflexão que o torcedor tem que fazer, não se deixar ir pela onda. Não se deixar ir pela onda nem pelo oba-oba, mas saber avaliar o que está sendo dito, principalmente pela imprensa, e não seguir qualquer notícia ou viés de jornalista que noticia coisas sobre o Vasco.